Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz, queridos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e Ativa Comunicações, chegamos ao 20º domingo do tempo comum. E hoje a liturgia fala da cruz, fala da renúncia e fala de perda. Vamos trabalhar essas três coisas para entendermos essa mensagem evangélica de hoje. Começando pela primeira leitura, nós vamos nos deparar com este trecho da profecia de Jeremias. Jeremias é aquele que muitos apelidam de chorão. Dizem que ele é o profeta chorão. Mas, na verdade, é que do chamado de Jeremias nós sabemos que ele alega ser muito jovem. Assim como muitos de nós, às vezes, quando somos chamados para trabalhar para o reino de Deus, a gente também acha que tem pessoas melhores que nós não temos capacidade. E, na verdade, às vezes é uma desculpa para não assumir a responsabilidade. Mas quando ele assume, porque aí ele vai dizer, seduzistes-me, Senhor, e me deixei seduzir. Então, ou seja, ele diz que foi seduzido por Deus. E aí, não teve como dizer não. Mas aí ele se pergunta, ele questiona a hostilidade que ele sofre na pele, a perseguição, o sofrimento. Ele não entende por quê. E nós hoje, ao olharmos para a vida do profeta, daquele que é chamado a uma vocação, também temos que entender que não é chamado para a comodidade, chamado para a tranquilidade, não. Aquele que se coloca a serviço de Deus e do seu reino, traz com esta opção a cruz. Traz com esta opção, como eu disse, a renúncia. E traz a perda. É por isso que na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que o cristão, sendo alguém que não concorda com o mundo, ele vai dizer a expressão, não vos conformeis com o mundo. Conformar significa ter a mesma forma, conforme. Então ele está dizendo, não vos conformeis com o mundo. Ou seja, aquele que diz assim, não tem jeito mesmo, então deixa do jeito que está. Se conformou. Não lutou para mudar. O apóstolo está dizendo, nós não podemos abraçar essa lógica do mundo. E muitas vezes, meus irmãos, a lógica do mundo, sabemos que ela é materialista. É aquela que quer o sucesso. A lógica do mundo é a do consumismo desenfreado. A lógica do mundo é a lógica de vencer e de perder, então, que nós só podemos vencer. A lógica do mundo é a lógica da globalização, mas só que engraçado que é uma palavra que, por mais bonita que possa parecer, se aplicada corretamente, seria muito bonita, mas infelizmente se globalizam os males. Se repartem os males. Para nós cristãos, a melhor palavra não seria nem globalização, seria koinonia, ou seja, comunhão, comungar, repartir, partilhar. A igreja primitiva fazia muito dessa experiência e o livro dos Atos dos Apóstolos vai dizer, não haviam necessitados entre eles. Às vezes a nossa igreja hoje faz essas experiências. Nesses mais de 50 anos de caminhada de igreja, eu fico olhando, às vezes eu vejo, quando fala assim, o lanche comunitário. Todo mundo traz um prato de comida, ou uma bebida. Engraçado, porque eu nunca vi faltar. Ninguém combina. Ninguém combina para dizer assim, olha, vai ter 100 pessoas, então tem que ter 50 pratos, meio prato para cada um. Olha, tem que ter 30 refrigerantes. Não, ninguém combina, cada um leva na disponibilidade do coração e chega lá
todo mundo come e ainda sobra, que às vezes tem que repartir para levar para casa, ou então dá para alguma instituição. Isso é coinonia, isso é comunhão, isso é partilha, isso é cristão. Não é a lógica do mundo. Na lógica do mundo, eu olho aqui, eu vejo, eu falava que esta semana, a revista mais famosa de economia, revista mundial, revista Forbes, ela publicou a relação dos brasileiros mais ricos. E a maior fortuna trocou de lugar, agora pertence a uma mulher, uma viúva de um banqueiro, que tem 87 bilhões, eu não sei o que é isso, 87 bilhões de dólares. Eu não sei nem o que é 87 bilhões de reais. Mas só para vocês terem uma ideia, se você ganhasse 10 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, em um ano você vai ganhar 120 mil. Em 10 anos você vai fazer 1 milhão, você vai ser milionário. Para ser bilionário teria mais ou menos 35, 40 anos trabalhando, ganhando 10 mil por mês. Para ter 1 bilhão, a mulher tem 87. E a partilha? Porque se ela tem muito, está faltando para alguém. Porque Deus, quando fez o mundo, Ele não falou, ó, para você vai tanto, para você vai... Não, Ele deu para todo mundo. Só que tem uns mais esganados que pega para eles e não reparte com os outros. Depois do Evangelho, vocês lembram que a semana passada, Pedro fez uma profissão de fé. Quando Jesus perguntou quem era ele disse para Jesus, tu és o Filho de Deus. E Jesus disse para Pedro, não foi você. Essa resposta não é sua. Foi o Pai que te revelou. Agora hoje, olha que interessante. Jesus fala que vai sofrer, que vai ser preso, vai ser pregado na cruz. E aí o que Pedrão fala? Pedrão diz que Deus não permita que... Nós não vamos deixar isso acontecer, imagina! E aí o que Jesus diz? Afasta de Satanás. Então, ou seja, se lá era Deus que estava inspirando, é o Satanás que está inspirando você a fugir da cruz. E por que eu falava a palavra cruz hoje? Porque ainda hoje, quem é que quer fazer com que a gente não abrace a nossa cruz? É Satanás. Assim como ele olhava para Jesus e dizia, desce daí, você não é Deus? Também ele olha para nós, você não é cristão? Abandona a cruz, chama a Deus agora para te ajudar. E a gente às vezes cai nesse discurso de querer abandonar a cruz. Meus irmãos, ser discípulo é ser aprendiz. Ser discípulo de Cristo é aprender de Cristo. E quando ele está falando hoje da cruz, eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. Tem uma música, e para nós cristãos católicos isso é muito caro, muito bonito. Tem uma música, que eu não sei quem é o autor, mas quem eu ouvi cantando foi o padre Antônio Maria. E o padre Antônio Maria, em determinado... É uma música mariana, não é uma música... Mas tem um determinado trecho da música que ele diz assim... Como não há cruz sem Cristo, não tem Cristo sem cruz. Vou repetir. Como não tem cruz sem Cristo, não tem Cristo sem cruz. Para nós católicos. Não adianta querer abraçar Cristo, mas não querer a cruz. Abraçar a cruz sem Cristo não adianta nada. Nós temos que abraçar a cruz com Cristo. Por isso que na nossa igreja tem esta orientação litúrgica para que o crucificado ocupe essa posição de destaque. Para que a gente sempre esteja olhando do que foi capaz o amor de um Deus por nós fazer. E hoje, Jesus, quando fala de renúncia, ele está dizendo, às vezes, renunciar à minha vontade, para fazer a vontade de Deus. Renunciar o egoísmo. Renunciar no sentido de fazer valer na minha vida a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus
significa aceitar os propósitos dele, significa aceitar os direcionamentos que ele nos dá. Ontem eu falava numa formação, às vezes nós pedimos a Deus, colocamos o joelho no chão, dá um direcionamento, porque eu estou com dificuldade com a minha mulher, eu estou com dificuldade com um filho, eu estou com dificuldade no trabalho, eu estou com dificuldade de problema de saúde sério, grave, eu estou com dificuldade de desemprego, eu estou com dificuldade na igreja, e a gente pede a Deus que nos dê um direcionamento. E aí Deus dá o direcionamento. Mas o que acontece? A gente não segue o direcionamento de Deus. É que nem se você entrasse num carro, você tem que chegar num destino, você não sabe onde é, aí você põe no GPS, aí a mulher do GPS fala para você assim, na próxima rotatória vire a segunda direita, aí você fala, eu não vou virar, eu vou para frente. Você não vai chegar. É isso que a gente faz com Deus. Deus deixa a sua palavra, mês da palavra está aqui, com seus mandamentos, com suas ordens, a nossa vida sacramental, etc. A gente não cumpre. E depois fica perguntando por que as coisas não dão certo. Segundo, o capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus fala uma oração sacerdotal, muito bonito. Porque Jesus olhando para o Pai, ele diz assim, Pai, e aí ele aponta para nós, perdoa esse povo, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Jesus diz isso na oração sacerdotal. A gente precisa ter esta consciência de que nós estamos aqui, mas nosso lugar não é aqui, nós não somos daqui. E nesse caminho de Jesus não existe a opção de existir. Aí alguém poderia perguntar, mas Deus gosta que a gente sofra? E eu vou dizer para vocês, não. Nosso Deus não é masoquista. Não é aquele sofrimento, ele sofre, não. Mas ele nos ajuda a entender que o sofrimento é consequência do amor. Quem aqui ama de verdade sabe que o amor dói. Madre Teresa de Calcutá dizia, se não doer, não é amor. Porque aquele que ama, ele não abandona o barco. Aquele que ama, permanece firme na dificuldade. Aquele que ama, luta junto. Aquele que ama, se preciso for, dá a vida como Jesus deu por mim e por você. O terceiro, a perda. Quantas coisas às vezes nós temos que perder para estar junto de Deus? Quantas coisas nós temos que perder para lutar pelas verdades do Evangelho? Porque o mundo quer empurrar goela abaixo as verdades do mundo. E às vezes elas se chocam com a verdade do Evangelho. Então a gente perde amigo, perde emprego, perde oportunidades, porque a pessoa sabe o meu posicionamento. A pessoa sabe o meu posicionamento. Então, a nossa igreja, por exemplo, o Papa tem falado muito, a cultura do descartável. Está presente aí nesses programas de televisão, que até usa a palavra eliminar. Todo mundo que estiver na minha frente me atrapalhando, eu tenho que eliminar, ou seja, matar. Se preciso for, eu mato para eu poder vencer. Eliminar. A cultura do descartável, no sentido, eu começo aqui lembrando, porque eu já sou idoso, lembrando os idosos. Eles nunca vão falar um discurso, porque, por exemplo, a política de querer legalizar a eutanásia para todo lado. Eles usam um discurso bonito. Porque é para que tenha uma morte tranquila, serena, para que não sofra. Não, eles estão pensando em dinheiro. O discurso chulo deles é dizer que velho dá prejuízo. Aposentado tem que pagar aposentadoria, tem que comprar fralda, tem que comprar remédio, fica no médico, diária de UTI é caro. Então mata o velho. O discurso abortista, eles nunca vão falar, eles usam, porque a mulher é dona do seu corpo, porque não sei o que, bonito. Mas eles não dizem o que existe por trás, que muita gente fala assim, não, nós temos que diminuir a população da terra, porque senão vai faltar comida. E nós estamos vendo as consequências de alguns países da Europa, que está até pagando para levar a criança para lá, porque não tem mais. Chegar ao ponto de nos casais da Itália, da França tem o problema do muçulmano, né? Mas a Espanha, perguntar para o casal, quantos filhos vocês querem ter? E eles responderem, meio, porque é assim.
e muitos deles, o Papa Francisco denuncia, estão tendo gatos e cachorro como filho, para não ter filho. É um dizer não à vida, não à procriação, e isso é contra o Evangelho, e a gente tem que falar, e às vezes quando a gente fala, tem gente que fala, mas você não devia falar isso, mas se não gostou, paciência, mas nós temos que ser da verdade, esta é a cruz de Cristo para nós, então vamos tomar esta cruz e seguir em frente. Se tiver que arrastar porque estiver pesada, só tome o cuidado de não bater com ela nos outros, porque ela é sua, ela não é do outro. E como o padre bem lembrou, eu encerro lembrando também de que nós temos uma tarefa neste mês de setembro, mês da Bíblia, de fazer a leitura da carta de São Paulo aos Efésios. E o lema do mês da Bíblia, vestir-se da nova humanidade, ou seja, despojar, tirar essa roupa velha, essa roupa mundana e colocar uma vestimenta nova em Cristo Jesus. É isto, uma nova humanidade, a humanidade cristã que ama, que perdoa. É disto que nós temos que nos revestir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.